As ondas são perturbações que se deslocam no espaço transportando exclusivamente energia de um ponto ao outro, sem realizar o transporte de matéria. Existem ondas de natureza mecânica, eletromagnética e gravitacional. Independente de qual for a natureza, forma de propagação ou perturbação, todas as ondas apresentam as mesmas propriedades: frequência, comprimento de onda, amplitude, velocidade e período. O comprimento de onda é representado pelo símbolo lambda e equivale ao espaço em que as ondas percorrem até que realizem uma oscilação completa. O comprimento de onda também é definido como a distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas consecutivas. A frequência da onda, representada pela letra F, é dada pelo número de oscilações que ela realiza a cada segundo. No sistema internacional, essa grandeza é medida em Hz, que equivale a Hz. A frequência de uma onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produziu a onda. Além disso, sabe-se que a frequência é determinada pelo inverso de seu período. A amplitude está relacionada à sua intensidade, ou seja, a quantidade de energia que essa onda é capaz de transferir. A medida de amplitude é realizada pela distância da posição de equilíbrio até a altura de uma crista ou de um vale. Vale lembrar que a crista é o ponto mais alto da onda e o vale é o ponto mais baixo. A velocidade, representada pela letra V, depende exclusivamente do meio que se encontra. Por exemplo, a velocidade de propagação das ondas na água é menor do que no ar, devido à refração. Pelo Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é medida em metros por segundo. Além de que, essa propriedade é uma relação matemática com as grandezas de frequência, período e comprimento de onda, representada pelas fórmulas abaixo, onde a velocidade é igual ao comprimento da onda dividido pelo período. De outro modo, a velocidade também pode ser calculada em função da frequência, substituindo o período pelo inverso da frequência. O período é o intervalo de tempo que leva para realizar uma oscilação completa, ou seja, é o tempo que a onda gera um ciclo de subida e de uma descida. No sistema internacional, esse elemento é representado pela letra T e as medidas em segundos. As ondas eletromagnéticas são formadas a partir da interação entre campos elétricos e campos magnéticos variáveis e perpendiculares entre si. Essas ondas podem se propagar tanto no vácuo quanto em meios materiais, com uma velocidade aproximada da luz, cerca de 300 mil km por segundo. Diferenciando-se das ondas mecânicas, como o som, as ondas eletromagnéticas se tratam de fenômenos ondulatórios que podem sofrer reflexão, refração, absorção, difração, interferência, espalhamento e polarização. Dispersão da luz. A dispersão é um fenômeno óptico em que a luz é separada em suas diferentes cores, quando refratada através de algum meio transparente. Em 1672, o físico inglês Isaac Newton demonstrou que combinando adequadamente dois ou mais prismas é possível decompor e recompor a luz branca. A separação é possível porque cada cor tem um índice de refração diferente, isto é, apresenta um desvio diferente quando passa de um meio, o ar, para o outro, vidro. Refração da luz. A refração é o fenômeno no qual a luz tem sua velocidade alterada. A medida da mudança de velocidade da luz refratada pode ser calculada por meio de um coeficiente adimensional chamado índice de refração, conforme nessa equação. N igual a C sobre V, onde N é o índice de refração, C é a velocidade da luz no vácuo, que são 300 milhões de metros por segundo, e V é a velocidade da luz no meio, em metros por segundo. De acordo com a lei de Snell, quando maior for o índice de refração, maior será esse desvio angular. Tal lei é descrita pela equação matemática mostrada na figura seguinte. Índice de refração 1, seno do ângulo θ1 igual ao índice de refração 2 e o seno do ângulo θ2. Decomposição da luz. Devido às diferentes frequências de luz que compõem a luz branca, cada uma com seu índice de refração, o desvio angular dessas frequências também será diferente. O índice de refração é proporcional à frequência da luz e inversamente proporcional ao comprimento da onda. O índice de refração da fração de luz violeta é o maior,
enquanto o índice de refração da fração de luz vermelha é o menor. Alguns fenômenos naturais, como o arco-íris, as auroras boreais, ou até a cor do céu e o tom alaranjado do pôr do sol, são formados a partir desse fenômeno. Espectro é o conjunto de cores obtido através da dispersão dos componentes de uma luz. Ele pode ser contínuo ou descontínuo. O espectro contínuo é aquele onde se encontram todos os componentes de onda, não havendo rupturas e possuindo uma risca contínua multicolor no display. Eles são dados pelos corpos que se encontram no estado sólido ou líquido e é necessário aquecer o corpo a altas temperaturas para obter um espectro contínuo. O caráter de um espectro contínuo e no próprio fato de sua existência é determinado não só pelas propriedades de cada um dos átomos que irradiam, mas também pela interação desses átomos uns com os outros. Os gases não possuem espectro contínuos. Os líquidos e os corpos sólidos diferenciam dos gases pelo fato de seus átomos interagirem fortemente. Esse tipo de espectro também é dado pelo plasma a altas temperaturas, onde as ondas eletromagnéticas são irradiadas pelo plasma, não chocam o elétron com íons. Para Bohr, os espectros são descontínuos porque os elétrons são quantizados. Um elétron pode mudar de nível se ele absorver energia. Ao absorver um quanto de energia, o elétron salta para outro nível mais energético, ficando no estado excitável. Porém, o estado fundamental é o mais estável. Por isso, esse elétron emite a energia absorvida e volta para sua órbita original. Ele emite essa energia na forma de ondas eletromagnéticas que podem ser visualizadas na forma de luz. No caso do Sol, por exemplo, essa luz é na cor amarela intensa. Assim, quando essas ondas passam por um prisma, obtém-se o espectro descontínuo do sódio. Como dito anteriormente, os gases não possuem espectros contínuos, e sim espectros descontínuos. A relação entre frequência, energia e cor associada à onda e o átomo de Bohr. O átomo de Bohr possui duas regiões, uma densa e positiva, chamada núcleo, e uma periférica e negativa, chamada eletrosfera. De acordo com o modelo atômico de Bohr, os elétrons orbitam em níveis específicos de energia, e quando um átomo recebe mais energia, o elétron mais distante do núcleo fica excitado e salta para uma órbita mais distante. E ao voltar para a órbita original, o elétron libera parte de sua energia em forma de onda eletromagnética. Podemos estabelecer uma relação diretamente proporcional entre a energia de uma onda eletromagnética e sua frequência através da equação E é igual a H vezes F, onde E é energia, H é constante de Planck e F é frequência. Aqui temos uma tabela da frequência da onda do espectro visível e a cor que o ser humano vê. Quanto maior for a energia liberada pelo elétron, maior será a frequência e, consequentemente, mais próximo do violeta a cor será. E quanto menor a energia, mais próximo do vermelho a cor será. Como cada elemento químico possui órbitas de elétrons diferentes, portanto, ao liberar energia, cada elemento químico possui uma composição do espectro de onda específico, e por isso podemos classificar os elementos de acordo com o espectro observado na refração da luz por uma rede de difração. Espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é o intervalo de todas as frequências de ondas eletromagnéticas existentes. O espectro eletromagnético é, geralmente, apresentado em ordem crescente de frequências, começando pela onda de rádio, passando pela radiação visível, até a radiação gama, de maior frequência. Espectro eletromagnético visível. O espectro visível diz respeito às ondas eletromagnéticas cujas frequências estão localizadas entre o infravermelho e o ultravioleta. Essas ondas, que têm frequências que se estendem de 405 THz até 790 THz, são aquelas que podem ser percebidas pelo olho humano e interpretadas pelo cérebro. Estes são os espectros de diferentes tipos de iluminações. Foram obtidos com espectroscópio artesanal.